Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor. Se é a primeira vez que você está aqui conosco em nossa aula, em nossa reflexão, no final desse vídeo, por gentileza, dá o seu like ou o seu dislike. Como prometido, galera, hoje nós iremos falar um pouco sobre Thomas Hobbes. E na próxima aula estaremos refletindo sobre o pensamento de Maquiavel. Ora, é bem verdade que se faz necessário colocarmos este grande pensador no contexto histórico de sua época. Ele foi inglês, ele nasce, né, já no final do século XVI e morre no século XVII, então temos aí, né, uma pequena informação sobre ele, que diz o seguinte: Thomas Hobbes nasceu em 1588, faleceu em 1679, foi um matemático, teórico político e filósofo inglês. Para falar a verdade, naquele período, né, histórico, grandes pensadores, eles abarcavam, né, outras ciências e se propunham neste conhecimento, nesse exercício, inclusive a própria teologia. Ele foi autor de um dos maiores livros conhecidos até hoje, que se chama O Leviatã, e sobre esta obra em especial nós iremos falar nesta aula. Na obra Leviatã, explanou os seus pontos de vista sobre a natureza humana e sobre a necessidade de um governo, de uma sociedade forte ou de sociedades fortes. Ora, neste momento eu trago para você, digamos, uma gravura ilustrativa do livro Leviatã e trouxe para você um recorte que se encontra no capítulo 17 do livro de Leviatã, que diz o seguinte: realizada por um pacto de cada homem, com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, a multidão, assim, unida numa só pessoa, se chama Estado, em latim, civitas. Então, é interessante, é importante que eu possa colocá-los, melhor dizendo, no contexto em que viveu, né, Thomas Hobbes. Ora, ele estava em um momento em que a Revolução Puritana, né, ou as revoluções inglesas estavam realmente em um momento de grande desentendimento que desaguou em uma guerra civil inglesa. Ora, era justamente o momento onde se contrapunham a monarquia e o parlamento, a monarquia e o parlamentarismo. Sobre isto, nós temos também uma aula em nosso canal e, para falar a verdade, neste momento de guerra civil, neste momento, né, de medidas e poderes que seriam cerceados ou não, é neste contexto em que Hobbes ele percebe, né, a importância em que deve existir apenas uma única pessoa para trazer a paz. Ora, como todos os pensadores, né, que posteriormente irão consolidar reflexões que criticavam, que, refletiam em um processo arcaico do pensamento autoritário centralizador da Igreja Católica Apostólica Romana, ele traz em uma linha similar justamente essa indagação. Ora, se o poder não vem de Deus, por que esta indagação? Porque era comum entender que a divindade, esta espiritualidade, o Deus, né, como é conhecido no cenário judaico-cristão, ele estava abençoando o monarca. Abençoando o monarca é muito mais fácil o cidadão, o servo, as pessoas poderem se submeter a ele, porque foi escolhido pelo divino, foi escolhido por Deus. E quem quer ir de encontro a Deus? Então, acompanha comigo. Se o poder não vem de Deus, por que os homens devem obedecer ao governante? E é aí
que Leviatã terá como uma proposta não apenas de reflexão, mas de explicação do que está sendo, não é, inquirido, perguntado, como nós acabamos de ver. Então, olha só, o Leviatã, em linhas gerais, ele percebe que o estado de natureza do homem, o estado de natureza dos homens, não é, era um estado bruto, um estado onde eles, né, de uma forma corriqueira, eles sempre se degladiavam, se guerreavam-se. E cá para nós, quando nós olhamos para recortes históricos do passado, nós podemos ver que o poder, ela se estabelece de uma civilização para outra, de uma sociedade para outra, ou posteriormente de um estado nacional, de um país para outro, por meio do quê? Do enfrentamento, da luta e etc. e tal. Então, para Hobbes, ele percebe que todos os homens, eles são iguais, e nisto irá tocar no que nós conhecemos como, né, ius naturalismo, ou justamente o direito natural intrinsecamente ligado ao ser humano, que está ligado a ele. Quais são os direitos naturais ao ser humano? A vida, a liberdade? Então, e é nesta forma onde estes homens têm esta liberdade e eles se degladeiam, que por serem iguais é possível um se colocar em detrimento ao outro e vencer. E aí, né, podemos ilustrar com aquela história judaica de Davi que vence o Golias. Ora, o homem em sua essência ele é perverso e através desse instinto natural de sobrevivência pode ser entendido que o homem ele é lobo do próprio homem. E é verdade que esse instinto de sobrevivência fez com que o Homo sapiens pudesse, né, ter a sua vida preservada. Muito bem. Para que o homem possa viver em uma sociedade, ele deverá, de fato, fazer um contrato social. Um pacto social. E esta expressão de contrato social, de pacto social, é o que será maximizado na obra do Leviatã. O Leviatã entenda como, não é, uma serpente marinha, ilustrativamente falado, inclusive, no Velho Testamento, e esta serpente marinha, né, de uma forma mitológica. Ora, e este contrato social, este pacto social, em linhas gerais, está ligado diretamente ao quê? Que os seres humanos deveriam sim transferir, entregar, né, o seu poder de serem livres. Então notem que uma das características intrinsecamente ligado aos direitos do homem é o que? É a vida, é a liberdade. Então, neste contrato social, neste pacto social, estes homens, não é, o ser humano, ele iria entregar, ele iria passar, né, ele iria transferir o seu poder, inclusive, né, de liberdade ao monarca, ao rei, e de se autogovernar, ou seja, renunciar parte de sua liberdade original. Você está entendendo? Então, olha só, pega estes slides, faz anotações destes pontos que eu procurei colocar e extrair para você o que é mais relevante do pensamento de Thomas Hobbes. Nós podemos perceber que existem muitas e variedades, né, aulas sobre essa temática, aulas maravilhosas, pontuais, mas eu coloco aqui para você, né, caro e cara aluno, colega, ignoto amigo das redes sociais, da internet, para que você possa anotar, para que você possa ver, pressionar o pause e ir, digamos, escrevendo, digitando, para que quando você possa se submeter à sua prova, né, você possa gabaritar, não apenas através de áudio e vídeo, mas também do que você tem anotado. E posterior a isso, ei, vamos resolver questões, vamos exercitar questões. Então, muito bem. E com isto haverá um respeito mútuo. Você está entendendo? Na medida em que o homem irá entregar a sua liberdade, o seu direito de autogovernar para outro, para o monarca, para uma assembleia, para o parlamento, né? Ele irá em si fazer com que, através desse procedimento, conquistar esse respeito mútuo. Ora,
Segundo, necessidade do Estado para controlar a sociedade, pois, senão, estes viveriam em guerra constante. Ou seja, quando o Estado ele irá governar, né, com este poder, com esta força absoluta, irá minimizar a tal ponto de exterminar este enfrentamento do homem para com o homem através das guerras. O Estado deve exercer o poder absoluto e assegurar, assim, a paz, a vida, a liberdade, a proteção de seus territórios. Ora, lembre-se que quando nós pensamos e refletimos sobre um monarca absolutista, nós podemos trazer um exemplo, Luís XIV, onde diz o Estado sou eu. E agora eu trago para você, em linhas gerais, a explicação daquela imagem, daquela iconografia do próprio livro, né, que redunda, né, na proposta de reflexão do Leviatã. Percebam, e irei colocar para vocês algumas setinhas com algumas descrições para que você possa, assim, ter este conteúdo muito bem compreendido. Então, nesta imagem, a primeira coisa que nos chama a atenção é a coroa. A coroa como um símbolo do monarca, como um símbolo do rei, né? A forma em que o Estado deveria ser governado. E aí Thomas Hobbes ele enfoca isso, que para ele deveria ser o monarca, porque o monarca seria apenas uma única pessoa, enquanto o parlamento existe uma variedade de pessoas que poderia fazer com que houvessem algumas instabilidades nessa proposta de escolha. Notem que o tempo, o período histórico em que ele viveu, estava, né, sendo ilustrado para ele no seu dia a dia, no seu cotidiano, a Guerra Civil Inglesa. Segunda imagem, ou segunda parte da imagem que eu quero chamar a atenção, é justamente a espada. A espada irá denotar, refletir o quê? O poder do monarca perante o militar. O poder militar que a tal ponto irá garantir a segurança deste homem. Ora, na outra esfera de poder, nós podemos perceber que é o poder divino. O poder, não é, que a divindade irá entregar para este monarca em que governará, né, todos os seus súditos. E na parte central, percebam o seguinte, o seu corpo ele é formado por homens, por uma população. E esta população, né, o povo que se estabelece ao poder, o povo que irá servir ao monarca absolutista. E por fim, notem que abaixo você encontra, digamos, algumas estruturas que lembram a estrutura da igreja. A igreja intrinsecamente em quase todos os momentos da história escrita, nós podemos perceber o poder da religião, da religiosidade, da espiritualidade muito próximo deste homem que se coloca com poder e autoridade. E aí eu chamo a atenção justamente no tamanho deste monarca, que ele se levanta acima inclusive do território. Então esta imagem, quando mostra a diferença do tamanho dele, mostra justamente o controle, o poder, a centralização, a autoridade, né, deste monarca, né, absolutista. Então, eu espero que até aqui você esteja gostando de nossas aulas. Eu te convido novamente, né, a se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu dislike. Nos comentários aqui embaixo, solicita que nós possamos gravar outros temas com esta mesma proposta metodológica, colocando slides, trazendo a contextualização, mas também, principalmente, pontuando o que é relevante. Você está entendendo? Ok? Muito bem, vamos refletir um pouco fazendo algumas questões? Segue essa primeira questão. Vamos refletir agora nessa questão, contextualizando o assunto. Muito bem, vamos lá. Para Thomas Hobbes, os seres humanos são livres em seu estado natural, competindo e lutando entre si por terem relativamente a mesma força. Nesse estado, o conflito se perpetua através de gerações, criando um ambiente de tensão e medo perpetuamente.
Para esse filósofo, a criação de uma sociedade submetida à lei, na qual os seres humanos vivam em paz e deixem de guerrear entre si, pressupõe que todos renunciem à sua liberdade original. Nessa sociedade, a liberdade individual é delegada a um só dos homens que detém o poder inquestionável, o soberano. A teoria política de Thomas Hobbes teve papel fundamental na construção dos sistemas políticos contemporâneos, que consolidou a afirmativa a monarquia paritária, B, o despotismo soberano, C, monarquia republicana, D, monarquia absolutista e despotismo esclarecido. Se você marcou, né, a letra D, você está correto. Notem que versará esta temática justamente falando sobre a monarquia absolutista. Thomas Hobbes, ele defende esta monarquia absolutista. Próxima questão. A China é a segunda maior economia do mundo. Quer garantir a hegemonia do seu quintal, como fizeram os Estados Unidos no Caribe depois da Guerra Civil. As Filipinas temem por um ato de rochas desabitado que disputam com a China. O Japão está de plantão por umas ilhotas de pedra e vento que a China diz que lhe pertencem. Mesmo o Vietnã desconfia mais da China do que dos Estados Unidos. As autoridades de Hanoi gostam de lembrar que o gigante americano invadiu o México uma vez. O gigante chinês invadiu o Vietnã 17. A persistência histórica dos conflitos geopolíticos descritos na reportagem pode ser filosoficamente compreendido pela teoria. Letra A, iluminista, que preconiza a possibilidade de um estado de emancipação racial da humanidade. Letra B, maquiavélica, que postula o encontro da virtude com a fortuna como princípios básicos da geopolítica. Letra C, política de Rousseau, para quem a submissão à vontade geral é condição para experiências de liberdade. Letra D, teológica de Santo Agostinho, que considera que o processo de iluminação divina afasta os homens do pecado. Ou letra E, política de Hobbes, que conceitua a competição e a desconfiança como condições básicas da natureza humana. Então, pressiona a pause, pensa um pouquinho e qual a afirmativa correta? Parabéns a vocês que marcaram a letra E, política de Hobbes. Por fim, mais uma questão, e que diz o seguinte: desta guerra de todos os homens contra todos os homens também isto é consequência, que nada pode ser injusto, as nações de bem, de mal, de justiça e injustiça, não pode aí ter lugar, onde não há poder comum, não há lei, e onde não há lei, não há justiça. Na guerra, a força e a fraude são as duas virtudes cardeais. A justiça e a injustiça não fazem parte das faculdades do corpo, do espírito. Se assim fosse, poderiam existir num homem que estivesse sozinho no mundo do mesmo modo que seus sentidos e paixões. Quanto às justificativas de Hobbes sobre a justiça e injustiça, como não pertencente às faculdades do corpo e do espírito, considere as afirmativas. Preste atenção que está solicitando, segundo as justificativas de Hobbes, falando sobre termos de justiça e injustiça. E é a partir daí que você vai assinalar, né, a questão correta. Então, muito bem. Número 1. Justiça e injustiça são qualidades que pertencem aos homens em sociedade, e não na solidão. Número 2. No estado de natureza, o homem é como um animal, age por instinto, muito embora não tenha a noção do que é justo e injusto. Número 3. Só podemos falar de justiça e injustiça quando é instituído o poder do Estado. O juiz responsável, isso aí é o número 4, por aplicar a lei, não decide em conformidade com o poder do soberano. Ele favorece os mais fortes. Quais as alternativas estão corretas? Neste momento, gostaria que você pressionasse pause neste vídeo e pudesse ler com calma e assinalar a afirmativa correta. Ok?
Parabéns você que marcou a letra B. Realmente as afirmativas corretas ligadas a propostas de Hobbes sobre justiça e injustiça é a de número 1 e, por fim, a de número 3. Espero, nobre e caro amigo e amiga, que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula estaremos trazendo o pensamento de Maquiavel. Então não perde esta aula, dá o seu like ou dislike, se inscreve em nosso canal caso você ainda não seja e compartilha com teus amigos, que certamente este conteúdo será rico e trará para ele uma consolidação na reflexão dessa temática. No mais, até a próxima.